Nós gostaríamos de continuar com os irmãos a instrução do livro Provérbios. Nós fizemos algumas considerações no capítulo 1 até o versículo de número 7. Eu gostaria de continuar com a leitura para nós verificarmos o que mais podemos tirar de instrução neste dia. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. A palavra inicia aqui, nesta sessão, chamando a atenção dos nossos amados para a instrução que existe no mundo. Nós percebemos no versículo anterior, no versículo 7, que foi objeto das nossas considerações, que ele afirma que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que quer dizer que, se nós não entendermos que Deus opera todas as coisas, todos os eventos, fenômenos que nós olhamos nesta criação, situações cotidianas, revoltas e tudo mais que vemos, todas essas coisas que nós estamos hoje observando, nesse período de transformação, tudo está sob o governo e o poder de algo que permanece além da nossa concepção, da nossa imaginação. É muito difícil nós teorizarmos a respeito do Criador, do nosso Deus, daquele ser que sempre existiu, que está além da concepção humana, da imaginação e tudo mais. Mas, se nós entendermos que todas essas coisas estão permanentemente sob a tutela do Deus Altíssimo, desse ser que se manifesta a nós graciosamente, com tantas coisas maravilhosas, nós vamos, então, saber que o universo e a criação e a vida, os mundos, as nações, os indivíduos, tudo tem um plano, tudo obedece a um projeto que está em permanente execução. Não é só um projeto para a tua vida, a minha vida, a vida daquele que crê. Não, é para a vida de todos. De todos, mesmo daqueles que não creem, daqueles que estão fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus. Não importa. Tudo está sob o comando de algo que ainda não conseguimos conceber, que nós chamamos Deus. Este ser que se revelou nas Escrituras Sagradas para o seu povo. Um dos rebanhos que ele separou para instruir ao longo de toda a história, uma vez que todos nós somos almas eternas e que estamos vivendo uma experiência que nos prepara para grandes coisas. Estamos sendo preparados para grandes coisas, não são para coisas pequenas, não. As tarefas são muitas. Ainda hoje falava a respeito das muitas nações, das muitas culturas, de tantas coisas que vemos no mundo, situações, práticas, hábitos que existem no mundo, e o quão complexo é essa multidão de povos, de gente, de nações, enfim, de pensamentos, e doutrinas, que se desenvolveu ao longo da história. Como tudo isso é complexo e necessita de encontrar um parâmetro único para que possa se orientar devidamente no fluxo da vida planetária.
este povo, este rebanho, que foi separado há muito tempo, foi credenciado, está sendo preparado ainda, mas já está trabalhando, está fazendo muito. Nós não sabemos ainda os detalhes, mas está fazendo muito pela transformação, pelo progresso do planeta. Então nós fazemos parte deste movimento incomum. É uma coisa que o homem sonha, mas ele só sonha, porque quem vai realizar é o Deus de Israel, que vai transformar esse mundo num mundo de paz, de justiça, no sentido de que todos terão o seu quinhão e poderão viver alegremente no mundo, desfrutando da vida, de tudo aquilo que o planeta oferece. Ele é como uma oficina onde a alma realiza os seus dons. Então, isso será assim, por toda a história planetária. Mas, do jeito que está, é impossível. A situação que está hoje posta no mundo é degradante. É até esquisito nós afirmarmos que fazemos parte de uma civilização. Tal é o desatino, o desarranjo que nós vemos em todo lugar. Né? Os conflitos, os interesses escusos que estão por toda parte. Agora, com a entrada do mal no planeta, com a aproximação do tempo, ele se caracteriza por uma entrada das energias malignas no mundo, trazendo transtorno em toda a ordem. Então, nós percebemos que tudo está sendo colocado à mostra, à vista, para que todos saibam onde está o mal. Então, é um tempo mesmo diferente de todas as coisas. Mas, mesmo assim, está sob o poder de Deus. E nós somos o rebanho do Senhor. Nós que somos o povo das Escrituras Sagradas. O Israel bíblico, né, eu costumo dizer. E qual é o papel desse Israel bíblico? É trabalhar junto dessas nações ao longo dos próximos séculos que vamos ter pela frente, e talvez, quem sabe até mais do que séculos, 1000 ou 2000 anos, estabelecendo uma ordem planetária. Não quer dizer que você vai transformar lá a cultura de um povo num determinado modelo. Não, aquela cultura foi criada por Deus. O problema dela é que ela está sem a orientação da presença do Deus de Israel. Quando ali ele estiver presente, aquela cultura também vai assumir uma feição de acordo com a vontade do nosso Deus. E as nações continuarão com seus costumes, porque a unidade planetária só vai acontecer milênios para frente, muitos milênios para frente. Então, há muito trabalho a ser feito, e esse trabalho vai ser feito pelo povo de Deus. O povo Israel, ele que vai fazer isso, as tribos de Israel. Então, nós temos essa identidade porque nós entendemos as coisas, a revelação de Deus, por um ponto de vista bem diferente daquele da teologia costumeira. Porque Deus tem revelado que nós somos almas eternas. E que nós transitamos pela história da humanidade através de nascimentos que se sucedem continuamente. Nunca vai parar. Se sucedem continuamente. Então, ao dizer que o temor do Senhor, e aqui aparece escrito em maiúsculo, na escritura dos irmãos também, eu penso que está dessa maneira, porque empreende alguém, esse Senhor com as letras escritas todas em maiúscula, significa que o Altíssimo está com esse alguém aí que foi chamado Senhor. Então, o temor desse Senhor é o princípio do conhecimento. Sem isso, você não vai conhecer nada. Você não recebe Deus como o ordenador do universo e da criação, você não vai entender como que tudo funciona, os mecanismos da natureza, da vida, da morte, de tudo que existe. Das plantas, dos bichos, as relações que existem entre tudo, porque tudo se relaciona perfeitamente. Perfeitamente. Só não é harmônico porque o homem faz conforme sua vontade, conforme seu pensamento. Não se deixa guiar por Deus, aí dá problema, né? É o que nós estamos vendo hoje. Essa confusão ninguém vai conseguir arrumar, não. Bem, isso aí vai caminhar para o fim. Né? Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É claro que dentro de um universo
de coisas tão maravilhosas como é a obra de Deus. Isso não tem nada a ver com religião, eu afirmo muitas vezes isso. Esses princípios precisam ser reafirmados. Outras pessoas vão ver o vídeo futuramente, nas divulgações. Então, nós temos que reafirmar esses princípios. Então, se o mundo funciona por um mecanismo divino, por uma inteligência que a tudo permeia, aqueles que negam essa inteligência, que negam esse princípio, que negam esse poder, são loucos. São loucos. Eles desprezam a instrução e o conhecimento das coisas eternas. Nós não podemos fazer isso. Então, há o conhecimento. Agora, vamos imaginar que uma família tem aí, os pais têm 40, 50 anos de idade, e os filhos têm 18, 20, 25 anos. Como é que você pode imaginar que o seu filho possa saber mais do que você que tem 40, 50 anos de idade? Mas nós estamos falando de que sabedoria? Nós estamos falando do saber da escola? Essa não é a sabedoria relacionada com Deus. O que nós aprendemos na escola tem a ver com a vida material. Então, os nossos filhos podem ter uma instrução material diferente daquela que nós tivemos. Mas o que fazer da vida e dos seus conflitos, com certeza, aquele que é mais velho sabe muito mais. Então, há um conhecimento de como a alma se relaciona com o ambiente onde ela existe. Isso não se ensina na escola, claro que não. Embora a psicologia pense que faz isso. A psicologia trabalha com o quê? Com conceitos temporais. E pior ainda, trabalha na superfície da mente. Ela não penetra a interioridade da alma, não tem como penetrar. Só o espírito penetra. E a psicologia não tem nada a ver com Deus. Então como é que poderia orientar a experiência do ser? Não pode. Não tem como. Porque nós não estamos tratando da ciência que você vê, não está tratando de coisas que são palpáveis. Não existe na ciência do homem uma área que trata das coisas de Deus. Não existe isso. Isso foi legado à área da religião. Nós sabemos aí o que virou. Virou por quê? Porque não estudaram, não desenvolveram o pensamento, não investigaram. Os homens que tinham uma certa inteligência dentro desse sistema ao longo de toda a história foram considerados hereges. Essa é a verdade. Então, não dá para os pais continuar se colocando diante dos seus filhos como se eles fossem inferiores aos seus filhos. Eles não são inferiores, eles são superiores. Por que razão? Por causa do acúmulo da experiência. A sabedoria de Deus é você saber lidar com a vida e os seus muitos conflitos e as muitas situações. Evidentemente, a Escritura, ela trata aqui no versículo 8 e versículo 9 sobre a experiência acumulada. Olha, por exemplo, o que acontece com os nossos velhos. Eles são desprezados hoje. Desprezados pela sociedade. Inventaram essa história de terceira idade para o sujeito ficar se divertindo, passeando, dançando, jogando sei lá o quê. Tem tantas coisas que eles inventam para distrair os velhos. A experiência acumulada por uma pessoa que tem 70 anos de idade, 80 anos de idade, ela é valiosíssima para guiar a experiência dos mais novos. Inclusive desses que têm 40, 50 anos. Que não tem a experiência que os outros mais velhos têm. Mas a experiência é desprezada no mundo. Então, para que os velhos não viessem a dar trabalho, eles inventaram essa história. Terceira idade, não sei o quê, hotel, casa de repouso, e põe os velhinhos lá para dançar, passear, fazer excursão, não sei o quê e tal. O que eles têm de precioso se perdeu, que é a experiência deles. Eles têm uma experiência acumulada, valiosíssima. Diante do quê? Da eternidade da alma. Agora, diante de um mundo que pensa que a pessoa vai morrer depois de velho, não vale nada a experiência do velho, pode encostá-lo. O que vale é o espírito da época. Aí os filhos acham que são mais importantes que os pais, que sabem mais que os pais, quer ensinar os pais hoje, os filhos. Por quê? Porque eles vão na escola, se enchem do conhecimento das coisas terrenas, das coisas que são humanas, e acham que isso é sabedoria. Não tem nada a ver com sabedoria, eles não sabem nada da vida. Mas pensam que sabem, porque lá na escola eles são cheios de vaidade. Ali se enchem de vaidade, assim como os outros que tem lá. A maioria é assim, infelizmente. O saber leva a vaidade quando o saber é destituído da presença de Deus. Então, quando o cientista não crê em nada, ele é um sujeito vaidoso. Se deixa levar facilmente pelos enganos.
E a ciência não progride mais. Por que ela não progride, não avança mais, bem mais? Poderia estar muito mais avançado. Mas isso não acontece. Em função do quê? Em função da vaidade do homem. Deus limita o conhecimento dele. Com o que ele tem, ele já vai destruir a terra. Não vai destruir porque Deus não vai deixar, mas iam pôr abaixo tudo. Essa é a realidade. Então, nós não podemos conceber nada sem Deus. Nem ciência, nem vida, nem casamento, nem filho, nem paternidade, nem nada sem Deus. Tudo envolve Deus. Envolve o plano do eterno. Que ninguém sabe qual é o plano do eterno. Não investigaram, não buscaram. Quem pensou nisso foi considerado louco. Heresia. Não pode se falar em nada que esteja fora da receita das religiões, infelizmente. Então o mundo está nesse buraco danado aí, porque o elemento que deveria orientar o mundo não sabe nem para onde vai. Quem deveria orientar o mundo eram as religiões que deveriam orientar o mundo, porque elas representam os Deus Altíssimo, o Deus de Israel, especialmente no mundo ocidental, que é o cristianismo e o judaísmo. Olha aí a situação como está. O mundo, porque deixaram de lado a orientação. Então, a instrução de Provérbios, no versículo 8 e 9, quer dizer isso, filho, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Que instrução que é? Relacionada com a vida. Com a vida, o que você vai fazer da tua vida. O que você vai fazer da tua vida? O sujeito tem 50 anos, 40 anos, ele está com um problema com a mulher, está com um problema de relacionamento, conversa com o seu pai, conversa com a sua mãe. A mulher conversa com a sua mãe, vê o que está acontecendo, vê o que eles podem te aconselhar. Ouve, não. O sujeito tem uma crise no casamento e quer sair por aí já separando. Vou separar, não sei o quê, enfim, divorciar, tem direito de ser feliz. Tudo coisa do mundo. Então, os pais têm uma experiência valiosa que os filhos precisam aproveitar. Então, o que é a vida? É acúmulo de experiência. Você acha que a vida é o quê? Quando você é jovem, você não dava cabeçada para todo lado? Por quê? Porque você não acumulou experiência ainda. Então, naturalmente, o jovem é cheio de ilusão, cheio de fantasia, cheio de bobagem na cabeça, sonhos. Depois ele vai ficando mais velho e vai se enquadrando, né? E Deus vai cuidando também para ele não se perder nas fantasias. Não, Deus vai criando situações para que possa guiá-lo ao longo da experiência da vida. Então, cada vida que nós temos, a alma aprende mais. Ela aprende o quê? Não é que ela guarda o conhecimento, não. Ela aprende a experiência, a viver a experiência de existir. Então ela enfrenta situações e aprende a lidar com as situações. Porque os elementos materiais, a ciência palpável, isso é uma coisa fácil de adquirir. Não é uma coisa difícil de adquirir, isso é rapidinho. O sujeito aprende o conhecimento da ciência. Não é difícil. Isso é simples. O que vai fazer com esse conhecimento é que é o problema. Vai fazer o que com a ciência? Você se formou em quê? Sei lá, formei em engenharia. Bom, você vai fazer o que com a engenharia? Vou ganhar dinheiro. Né? Tem uma pessoa que é assim, vou ganhar dinheiro. Tá. Que utilidade vai ter um sujeito que é engenheiro que pensa em ganhar dinheiro? Outra hora o sujeito é médico, por exemplo. Tem situações, o cara forma na medicina para poder ganhar dinheiro. Se especializa, vê as melhores maneiras dele poder tirar dinheiro das pessoas. Para que serve a medicina dele? Para nada. Um infeliz desse, mesmo rico, depois que morre, seja engenheiro, seja médico, seja advogado, seja juiz, seja o que for, vai para as trevas, vai para o inferno quando morrer. Porque só pensou nele mesmo, em se beneficiar. Não pensou em viver uma vida de servidão à sociedade. Ganhar o seu pão, o seu sustento, evidentemente, mas de servidão à sociedade, ao mundo, às pessoas que precisam dele, da profissão dele. Não é verdade? Então, a sabedoria de que se está falando é a sabedoria que vai guiar o que você sabe fazer. Essa sabedoria não existe porque você não crê em Deus, não conhece nada de Deus. Quando você morrer, você vai descobrir uma coisa interessante demais. E olha lá, você não descobrir por aqui mesmo, hein? Às vezes não precisa nem morrer. Aqui para baixo, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre várias coisas relacionadas com a esperteza que tem no mundo, com a maluquice que tem no mundo. As pessoas elas querem tirar vantagens sobre as outras. Né? O mundo tem esse espírito, que é o espírito de Satanás. É assim, tirar vantagem, ser melhor do que o outro, passar o outro para trás. Se eu puder ganhar mais aqui, eu vou fazer, vou ganhar. Essas grandes oportunidades que as pessoas descobrem, que na verdade é uma armadilha. Olha só.
Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não te aceites. Não aceites esses agrados. Mostrando as armadilhas que tem no mundo. Quem são os pecadores? São os que vivem sem Deus. Não é que eles não são irmãos nossos, são irmãos nossos, mas ainda estão num estágio que eles não compreendem Deus, se deixa dominar pelo espírito das trevas, pelo espírito mau. Então, é claro que nós precisamos saber com quem que nós andamos. Não há um velho ditado que diz que diga-me com quem andas e te direi quem és. Não tem esse ditado? É assim. Por quê? Porque nós precisamos saber com quem anda, meu filho. Para poder a gente não ser envolvido nessas armadilhas. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, é tudo coisa de esperteza. Traguemo-lo vivos como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova. Deus mostrando que a esperteza tem esse cheiro de morte. Que a pessoa não importa se a outra vai se prejudicar, se a outra vai morrer, se a outra vai perder a vida, se a outra vai para a sepultura, não se importa com isso. O que a pessoa quer é tirar vantagem. Nós não estamos vendo aí diante dessa situação triste que está envolvendo o mundo hoje, e mesmo com a morte de tantas pessoas, o sujeito quer fazer negócios escusos para poder se aproveitar disso. Essa gente está no mundo, está em todo lugar. Pessoas envolvidas com o maligno, com o diabo. Por isso que eles fazem essas coisas impensadas. Vamos fazer isso, olha, vamos ganhar todo tipo de bens preciosos, vamos encher a nossa casa de despojos, de bens que nós vamos tirar do outro. É o mundo louco que nós vivemos. Por quê? Porque é guiado por pessoas que não têm sabedoria. São pessoas que têm conhecimento. Está cheio disso aí no mundo. Está cheio de pessoas que têm conhecimento no mundo e não têm sabedoria, não sabe o que fazer, não tem entendimento, não sabe o que fazer com conhecimento. E acha que conhecimento existe para o sujeito ganhar dinheiro, ser famoso, aproveitar as oportunidades. Oportunidade geralmente é uma coisa que o diabo te dá. Tenha cuidado com isso. Porque vão te chamar com agrados. Vem cá, meu amigo. Você é muito amigo meu, sabe? Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um negócio da China para você. Aí traz uma coisa lá para você, entendeu? Para você, vamos fazer, vamos ganhar um dinheiro especial, vamos aproveitar. Isso tudo é armadilha que o maligno com certeza prepara para as pessoas invigilantes. Agora, nós que somos o povo das Escrituras, nós temos orientação. Ela está bem aqui, ó, para dizer o que nós devemos fazer da nossa vida. Filho meu, versículo 15, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Olha, evidentemente, Provérbios é um conjunto de ensinamentos que foi codificados, foi preparado devidamente pelo rei Salomão, com certeza, para instruir os filhos, para instruir o povo, para instruir as tribos. Isso é maravilhoso, irmãos. Claro que isso é instrução de vida. E dela nós podemos e devemos extrair todo tipo de conhecimento que estiver ao nosso alcance. E as interpretações, elas devem ser feitas em diversos sentidos. Porque orienta um, orienta o outro, A, B, D, C, enfim. O universo de almas é uma coisa que você não pode nem pensar, não dá nem para a gente imaginar. Então toda interpretação é bem-vinda. Quem puder interpretar mais profundamente, faça. Quem não puder, trabalhe mais na superfície do conhecimento das coisas do eterno Deus. Com certeza o Espírito saberá usar a sua mente, a sua boca, o seu conhecimento, aquilo que você tem para poder fazer você servir também. Servir para quê? Para anunciar as boas novas. Se a nossa vida não serve para anunciar alguma coisa para alguém, o que serve, meu irmão? O que serve? Você acha que porque você venceu profissionalmente, você tem suas coisas e tal, você acha que está tudo certo? Não conhece ainda a palavra do Senhor. Se somos o povo, se não somos o povo, bom, vai viver a tua vidinha sossegada. Passear, fazer seu crochê, curtir a tua vida, e ponto final, vai cuidar da tua vida. Mas se nós somos o povo de Deus, se nós somos o Israel das Escrituras Sagradas, nós temos um compromisso com Deus. Dever de anunciar as coisas do nosso Deus. Trabalhar
sabendo que nós estamos perto da chegada do reino, que muitos desafios estarão aí diante de nós, muitos desafios. E certamente Deus nos assistirá. Ele tem cuidado de nós ao longo de todo esse tempo. Agora não vai chegar para o povo dele e falar, não, agora chegou o fim dos tempos, eu vou deixar vocês sozinhos. Não, ele vai nos ajudar, ele vai cuidar de nós. Os irmãos podem ter certeza disso. Ele vai cuidar de todos nós, perfeitamente. E vai nos ajudar a vencer todas as batalhas que estão diante de nós. Seja diante da nossa família, da nossa individualidade, seja diante do nosso povo, da nossa igreja, da comunidade, não importa. Deus está no comando de todas as coisas. Desvia, pois, o teu pé dos caminhos de pessoas ímpias. Preste atenção. Elas estão lá do teu lado, hein? Onde você trabalha, onde você ganha o seu sustento. Estão dentro da tua família, junto da tua família. Pessoas que você conhece, entre seus amigos. Desvia os teus pés do caminho dos ímpios. Porque essa gente corre para o mal. Corre para o mal. Se apressam em derramar sangue. Eles não se importam com nada. Se as consequências daquilo que eles fazem vai dar em morte, eles não se preocupam com isso. Mas lá em cima, a contabilidade divina vai anotando tudo direitinho. Ó, está aqui, aconteceu isso, você fez isso, afetou tantas pessoas perderam a sua vida por tua causa. Acha que Deus não vai cobrar de cada um? Até o último centavo. Isso está escrito. Está escrito até o último centavo. Na verdade, é inútil estender a rede ante os olhos de qualquer ave. Versículo 7. Você estende a rede, se o passarinho estiver vendo, ele não vai cair na rede. Né? Mas essa gente faz coisas que estão diante deles e eles não percebem. Eles fazem o mal, não sabem, não percebem, não sentem que é uma rede que vai prendê-los nas regiões de sofrimento. Não percebem. Que seja. Mas nós não podemos nos deixar enrolar por eles, nem sermos arrastados por essas pessoas. Temos que ter cuidado. Estes, versículo 18, acompanha comigo aí com a sua escritura, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, contra eles mesmos, estão fazendo mal a eles e não sabem. Espreitam as suas próprias vidas. O que eles estão fazendo vai trazer uma consequência danosa para eles. Uma coisa muito séria, muito grave. Eles nem sabem o que estão fazendo. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, porque ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então essas pessoas são movidas pelo quê? Pelo desejo de ter, pelo desejo de ser uma coisa além do normal. Isso chama-se cobiça. É cobiça isso, não é outra coisa. Então nós precisamos ter cuidado, todo cuidado possível, para que a gente não seja envolvida por essa tal cobiça. Porque isso, irmãos, tem sido usado pelo sistema que atualmente está no mundo, que estimula nas pessoas a vaidade e o desejo de ter, de ser vitoriosos nas coisas relacionadas com o comércio, com as atividades humanas. Eles acham que é dessa forma que eles estimulam o homem a conseguir realizar as coisas que ele precisa. E é mesmo uma via de estímulo, mas ela pode se tornar uma armadilha. Como essa rede, né, que é colocada aqui ante os olhos do passarinho. O passarinho foge, não cai nela, mas o homem, esses homens ímpios, eles é como se estivesse colocando uma rede diante deles, e eles mesmos vão se enroscar nessas redes, trazendo para si grandes sofrimentos, grandes dores, grandes dificuldades. Então, nós precisamos ouvir esse chamado, né, do Senhor, que quer nos dar o entendimento de como as coisas funcionam, como funcionam as coisas na vida. É preciso a gente entender que nós temos diante de nós o Espírito de Deus e o Espírito do mundo.
São dois campos de pensamentos. E esses campos de pensamento, eles são vivos, porque são espíritos. Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente, ela se alimenta. Ela se alimenta. Não há como a mente do ser funcionar se não for sob a influência do espírito. Ela funciona porque nós estamos num campo de influências. É aí que nós precisamos saber discernir. Discernir o bem do mal. E esse discernimento, nós podemos adquirir elementos para referência aonde? Nas Escrituras Sagradas. E se nós percebermos, se nós formos examinar a palavra do Cristo, por exemplo, que faz um resumo de tudo que Deus já revelou ao homem, nos apresenta os caminhos da verdadeira sabedoria, ali nós vamos saber como viver. Porque as regras são simples, não são muito difíceis de nós observarmos. Ele mostra, inclusive, naquelas historinhas ali, olha, isso é assim, não pode fazer isso. Então nós precisamos aprender esse mecanismo que governa a experiência do ser, a existência do ser. Se nós aprendermos, nós vamos ser bem sucedidos nas nossas experiências diárias, mesmo havendo conflitos. Nós vamos saber lidar com o conflito sem a gente se machucar, sem cair na rede. Quando alguém vier nos tentar, não, eu não preciso disso. O sujeito, olha, você tem um grande negócio para você. Vamos, que grande negócio? Você vai fazer o que com um grande negócio? Tem situações que eu tenho visto famílias que os maridos, que deviam ter juízo, né, não tem, se perde. Alguém chega para ele e oferece um grande negócio, ele acaba com a vida dele, da família, o relacionamento com eles, porque ele vai atrás de sonhos. Já tem o suficiente para viver. O que nós precisamos para viver, irmãos? O que precisamos para viver? As recomendações apostólicas relacionadas com uma vida de simplicidade, relacionada com uma vida de modéstia, nós vamos fazer o que com elas? Porque elas foram nos apresentadas, elas estão sendo lembradas pelos pastores. Quando nós chegarmos do outro lado, se a nossa experiência for uma experiência dolorosa aqui na Terra, evidentemente vamos passar um período de sofrimento do outro lado. E quando nós formos aportar no reino de Deus, na região da luz, vamos dizer assim, que ainda não está no mundo, mas vai chegar, a gente vai ter que conversar com o Senhor. Eu acho que você vai entrar lá na região de resgate, de recuperação, do nada. Ah, vem aqui, ó, agora já sofreu bastante, vem aqui, senta aqui que eu vou dar algo para você descansar. Não é, você vai ter que conversar com os responsáveis a respeito das coisas que você fez, das consequências que você fez. Então, se alguém chega com uma tentação, uma coisa, um negócio muito assim especial, desconfia de pronto, não é de coisa de Deus. Você já pensa assim, nossa, é Deus que enviou, depois vai ver uma tragédia. É problema com a família por causa desses negócios escusos. Entende? Então, isso acontece frequentemente com os maridos, que estão aí pela rua. As mulheres também hoje já têm caído nessas armadilhas, mas nós temos que ter cuidado, que a palavra de Deus ela nos alerta sobre isso. Então, nós precisamos ter uma vida o mais simples possível, o mais modesta possível. Não tem necessidade de nós termos uma vida com riquezas, com muitos bens. Vai fazer o que com esses muitos bens? Tem pessoas que têm dinheiro guardado. Né? Vai fazer o que com isso? Nada. Se vier um tempo de controle, como nós pensamos que vem, sobre o mundo, que nós só vamos poder usar o dinheiro se a gente estiver fichado, assim, numa linguagem bem simples, ou você vai ser fichado e vai para o inferno, ou você vai ficar sem seu dinheiro. Percebeu? Não? Mais ou menos isso. Entendeu? Então não adianta nada ter um monte de dinheiro. Fazer o que com ele? Então, usa os seus recursos. Deus deu recurso para você. Usa o seu recurso bem. Ajuda as pessoas, ampara quem você puder, socorre. Procura ter uma vida de simplicidade. É a vida de simplicidade. Cada um coloca essa ideia dentro da medida que lhe cabe. Às vezes a pessoa tem um mundo de bens e tal, você pode ter uma vida de simplicidade mesmo tendo bens. Não precisa jogar seus bens na rua. Né? Agora, se você continuar pensando em juntar mais bens e achar que isso é a vida, você está enganado. Você está enganado redondamente. Porque a vida é ser, não é ter. É ser. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu sei viver com bens, sei viver sem eles também. Para mim, tanto faz. E tanto faz mesmo, irmão. Tanto faz. E por que tanto faz? Porque nós
estamos esperando uma coisa que todo mundo espera há muito tempo, a chegada do reino de Deus. E lá não vai ter dinheiro, todo mundo vai ter o que quiser, o que precisar. Entende? Não vai ter dinheiro. Então nós não vamos ter que nos preocupar, não ter que ganhar dinheiro para pagar a conta. Então, você pode desenvolver seus dons, seja na área que você quiser. Você tem aptidão para isso. E a sociedade vai te dar tudo o que você precisa. Os organizadores do mundo. Tudo será organizado devidamente. Um reino diferente. Onde o sujeito gosta de estudar biologia, vai estudar a fundo, vai se dedicar a isso. O outro, eu quero estudar matemática, vai estudar matemática. Eu quero estudar o espaço, vai estudar o espaço. Vamos fazer uma nave para subir lá no céu. Então vamos fazer uma nave para subir no céu. Vai ter que tirar esse monte de satélites que eles estão pondo lá agora, né? Milhares e milhares de satélites. Uma lixaiada danada em volta do planeta. Só para limpar isso vai dar um trabalho danado. Nós vamos ter que limpar muitas coisas, né? O mar está sujo, a terra está infectada de tudo quanto é esgoto, lixo e tanta coisa. Imagina, para a gente reorganizar o planeta, quanto trabalho nós teremos pela frente. Então, todos os irmãos e irmãs terão espaço para desenvolver os seus dons e a sua aptidão. Coisa maravilhosa, sem se preocupar. Se eu vou ter casa, você vai ter sua casa tranquilamente. Vai ser ótimo, vai ser um mundo maravilhoso. Mesmo no começo. Quando tirarem de nós essa opressão que está sobre nós. Então, vamos procurar ter uma vida modesta dentro daquilo que nos recomenda o Senhor. Porque essa é a sabedoria de Deus. Não se perca, porque o bom ainda não chegou. Vai chegar. Logo nós vamos estar vivendo no mundo novo. Se Deus quiser, porque essa é a vontade dele. Tá bem? O Senhor nos guarde no seu grande amor, nas suas misericórdias. Abençoe todas as nossas famílias, nosso povo, o seu Israel que está em todos os lugares. A instrução tem dois aspectos, né, assim, que foram, bom, são muitos os aspectos, mas dois aspectos eu penso assim que são muito importantes para que a gente possa refletir, porque nós somos pessoas, nós somos almas, né, homens e mulheres, inseridos na realidade deste mundo e convivendo com uma situação de anormalidade, diga-se com muita clareza, né? Já tem bastante tempo que nós estamos vivendo em uma situação de anormalidade, segundo o ponto de vista de Deus, que é cuidando dos nossos interesses, e cuidando dos nossos interesses, tal qual os homens do mundo cuidam. Que homens do mundo são esses? São os homens que não levam em consideração as instruções de Deus, que foram dadas a esse povo há muito tempo e que nós conhecemos muito bem. Então, somos homens e mulheres inseridos dentro dessa realidade, vivendo as nossas vidas, cumprindo com as nossas responsabilidades de profissionais, de pais e mães, e dando ouvidos ao espírito do mundo. A forma como o mundo vive, nós vivíamos. Eu gosto muito de falar no passado para ver se aquilo vira uma realidade dentro de nós. Mas muitos de nós ainda vivemos. Então, dando ouvidos ao espírito do mundo, né? E nós temos que ter essa clareza, e mais do que clareza, a humildade de reconhecer isto. A instrução está posta para nós faz tempo, nós sabemos, fomos alertados, repreendidos, instruídos devidamente durante um longo tempo, e durante um longo tempo nós caminhamos segundo o mundo. Permitimos que ele entrasse em nossas casas, esse espírito, instruísse os nossos filhos, definisse as nossas profissões, as profissões dos nossos filhos, a forma como nós vivemos, como nos relacionamos com os nossos casamentos, com as nossas famílias. Tudo isso foi definido pelo espírito do mundo. Entraram as redes sociais em nossas vidas, e nós achamos maravilhoso expor as nossas vidas nas redes sociais. Continuamos fazendo, fomos instruídos que isto era destrutivo para as nossas vidas, mas continuamos fazendo, porque o espírito do mundo disse: façam, é muito bom, maravilhoso. Sem prudência, sem nada. Não é? E da mesma forma, eu estou me referindo a este Israel,
né, que nós dizemos ser como um povo a quem Deus vem instruindo ao longo do tempo. Estou me referindo às almas que conhecem as Escrituras, que somos nós, para que a gente possa avaliar estas coisas com sinceridade diante de Deus. E tal qual a instrução no versículo 17, que disse que uma ave, ela não adianta colocar uma rede diante dela, dos olhos dela, porque se ela vai ver a rede e ela não vai cair na rede, né? Então assim, a forma como a palavra traz para nós, de Gênesis ao Apocalipse, a instrução, é comparando a natureza, a sabedoria que há na natureza. Porque o que é a sabedoria? São as leis universais da vida. Se nós nos movemos segundo as leis universais da vida, nós temos sabedoria. Não é? Se nós nos movemos segundo o que o Senhor nos instrui, segundo esse Espírito, nós temos sabedoria, porque a sabedoria de Deus é isso. Então, a ave, ela está inserida nessa natureza, né, nessas leis, e ela sabe que ela não... Ela olha e ela foge, mas o homem sem sabedoria, sem luz, sem instrução de Deus, sem se interessar por Deus, sem comunhão, sem vínculo, ele não discerne. Por isso que cai nas armadilhas, né? Não discerne o que é pelo Espírito de Deus, o que é trevas e luz. Jesus afirmava para aqueles que achavam que tinha luz, que eram os judeus, seus irmãos que estavam ali diante dele, rejeitando a sua presença e a sua autoridade, dizendo, olha, o seguinte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, se a alma daquela pessoa tem comunhão com Deus, porque a única maneira de sermos bons é termos comunhão com Deus, com quem é o bom, de onde é a fonte do bem, ele diz, todo o teu corpo terá luz. Ele não falou em pecado, ele não fez juízo sobre nada. Ele disse, Deus vai guiar a tua vida, e tu terá discernimento, terá sabedoria. Mas se os teus olhos forem maus, teu espírito não caminhar segundo as orientações de Deus, todo o teu corpo será trevas. Tenebroso, diz o Senhor. E aí ele diz o seguinte, uma coisa surpreendente, ele diz, portanto, se a luz que há em ti for trevas, ou seja, se a luz que você pensa que tem não for luz, a consequência é muito grave. Então, quão grandes serão tais trevas? Ele, então, admite a possibilidade de uma pessoa achar que tem luz e não ter luz, que era a situação dos judeus quando o Senhor chegou e que armaram uma cilada para ele. Claro que ele não caiu em cilada alguma, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas esse espírito fez tudo isso aqui que está dito do versículo 10 ao 14, né? Nas ciladas que armaram contra o Senhor. Como disse o nosso pastor, isso é o espírito do mal, é o espírito das trevas, né? Que faz com que os homens, então, se lancem para buscar atender os seus próprios interesses. Então, nas pequenas coisas, nós podemos medir a nossa condição de almas que têm sabedoria ou que não têm sabedoria, que têm prudência ou que não têm prudência. Nas pequenas coisas, irmãos. Então, disse o nosso irmão aí para nós, como é que nós nos movemos diante das oportunidades que nós temos? No comecinho da nossa reunião, nós falamos dessas oportunidades. Que oportunidades nós temos que estar atentos para não perder? São as oportunidades que instruem as nossas almas, são as oportunidades que nos fazem melhores, são as oportunidades que abrem os nossos olhos para a nossa condição de povo, não é? De servos de Deus. São essas oportunidades que nós estamos falando, não são as oportunidades que nos fazem ter mais coisas, né? E, às vezes, nós simplesmente confundimos as coisas. E aí a gente não perde as oportunidades de fazer esses grandes negócios que o nosso irmão falou aí, segundo o nosso ponto de vista, né? E prejudicamos as pessoas, né? As consequências são muito grandes. E a outra coisa, então, o tirar vantagens e tudo mais. E a outra coisa foi sobre a cobiça, não é? Que às vezes a gente pensa que porque fazemos as nossas doações
e porque fazemos, ajudamos uma ou outra pessoa com aquilo que nos sobra, não é? Porque a gente ainda não fez esse altruísmo de ajudar com aquilo que nos faz falta, nós ajudamos com aquilo que nos sobra. Então, nós pensamos que não cobiçamos. A cobiça, na verdade, é você querer ser o que você não é você querer almejar uma coisa que você não tem, incluindo ser aquilo que você não é. Então, uma alma assim é uma alma insatisfeita com o que tem. Ela não se sossega, como se diz, né, popularmente. Então, ela está sempre buscando coisas para atender a sua insatisfação. Então, está distante do Senhor, distante de Deus, distante da luz, distante da calma, da prudência que a pessoa tem que ter quando está em comunhão com o Senhor. Vejam, irmãos, versículos, num pequeno trecho de um capítulo, nós podemos fazer várias reuniões em torno disso, porque ainda do 20 até o 33, ainda tem muitas coisas que nós podemos ser instruídos acerca desta sabedoria, não é? E a sabedoria é uma coisa simples. É na simplicidade que nós compreendemos a sabedoria, não é na complexidade do nosso conhecimento, das coisas que a gente pensa que tem, né? Nas coisas simples, olhando para as coisas simples de Deus, para a criação de Deus, a beleza nas coisas que nos cercam, não é? Então, assim, para permitir que Deus nos instrua naquelas pequenas situações, naquelas pequenas oportunidades que nós temos, porque como nós vamos ser preparados para as grandes oportunidades ou para as grandes tarefas, se as pequenas tarefas nós não prestamos atenção, que está sendo dada para nós, para nos instruir, para que a gente aprenda a servir uns aos outros, né? E aí a gente precisa, então, rever as nossas decisões, as que nós tomamos, as que nos trouxeram consequências. Eu estou falando assim, do passado, desta vida mesmo, porque não temos como fazer juízo sobre o que já passou lá para trás. Com certeza não foram boas. Este livro aqui atesta qual é a história do povo. Mas nós temos uma vida que nós lembramos, esta aqui que nós estamos vivendo, que para nós é uma vida de grandes oportunidades, de quê? De sermos humildes, de mortificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, de olhar para dentro de nós, de clamar ao Senhor por sua misericórdia, de nos instruir em tudo, porque o Senhor nunca desistiu de nós, sempre nos instruiu, sempre cuidou de nós, irmãos. Então, nós sempre tivemos um pouco de medo das coisas que não estavam em conformidade com aquilo que nós acreditávamos e que nós achávamos que sabíamos. Tivemos dificuldades para aceitar as revelações, porque estávamos cheios de conhecimento, da pretensa sabedoria humana. E nós temos que reconhecer estas coisas, nos colocar diante de Deus hoje, a cada vez que nos reunimos, assim, com muita gratidão, para que Ele possa ver em nós essa gratidão, porque é Ele quem faz o juízo, e desejarmos que Ele nos instrua cada vez mais, abrindo espaço em nosso coração para que essa palavra ela fique cada vez mais grave, para que ela fique cada vez mais robusta em nós, para que ela penetre cada vez mais fundo, como diz Davi, das profundezas a ti clamo, Senhor. E quais profundezas ele falava, o profeta, esse rei? Ele estava falando das profundezas do seu coração, lá na intimidade, lá naquela separação, como diz o apóstolo, não é, da alma e do espírito. Porque ali só quem tem acesso é Deus. Ele diz, Senhor, das profundezas a ti clamo, de um lugar que nem eu mesmo conheço. Limpa o meu coração da soberba, para que essa soberba não se assenhoreie de mim. Em muitas ocasiões falava Davi dessa forma. Então, nós temos que fazer estas coisas, irmãos. É tempo disso. A oportunidade que nós estamos tendo é de edificação, é de mortificação do nosso orgulho, da ignorância. Nossa, o Senhor abriu uma porta, abriu-se uma luz diante de nós, nós temos que ter essa clareza e essa gratidão, porque Deus é bom, é cheio de misericórdia para conosco, cheio de misericórdia. Nós clamamos e Ele nos atende. É maravilhoso, não nos falta nada. Sejamos, então, essas almas a quem Deus tem cuidado, não é? Nos chamou, atendamos, façamos, conforme vimos ontem, na nossa oração, né, pelos enfermos, pelos nossos irmãos que já partiram, na ocasião em que o Espírito falou para os apóstolos quando Jesus se ausentou do mundo, e eles
Depois que Pedro falou ao mundo, mais de 3.000 almas eram convertidas. Ele falou em almas, né? Foram convertidas, e eles partiam o pão, eles se reuniam em oração, concordes, unanimemente, ou seja, pensando todos no mesmo espírito, concordes, né? Concordantes, que haja em nós essa concordância, essa unanimidade em torno de Cristo, em torno do reino de Deus, em torno da nossa origem, em torno da nossa trajetória, em torno das nossas responsabilidades, que haja unanimidade. O Senhor é bom, tem nos ajudado até aqui na instrução das nossas almas. Abençoe-nos, portanto, e que nos conceda, Senhor, a sua sabedoria, para que nós possamos caminhar segundo ela